Sejam muito bem-vindos ao SLG Cast. Hoje, na presença de Christian Magalhães, grande referência em oratória, mentor de vendas de alto valor agregado. A gente vai estar batendo um papo hoje sobre comunicação intencional, vendas de alto valor e o que uma pessoa precisa fazer para se tornar um comunicador melhor. Christian, seja muito bem-vindo ao SLG Cast. Um prazer estar aqui contigo. Ninguém bate recorde por acaso. É uma honra estar aqui hoje com um recordista nato nos negócios, na vida pessoal. Admiro muito essa junção que você tem de excelência como pessoa, como trabalhador, como profissional, e é uma honra estar aqui hoje, irmão. É recíproco. Christian, para a gente começar, um assunto que é muito falado quando a gente fala de oratória são os vícios de linguagem. Algumas pessoas acreditam que, tirando eles, a comunicação se torna robótica, menos natural. Tu acredita que eliminar os vícios de linguagem, de fato, torna a comunicação menos natural? Na alta performance não existe detalhe, Edu. Você, como atleta de fisiculturismo, sabe que quando você vai para a academia, existe um jeito certo e saudável e um jeito incorreto e nada saudável de se treinar. É comum a gente ver na academia um cara que pega 25 quilos no bíceps e entorta o corpo inteiro para conseguir fazer. A única coisa que ele não recruta é o bíceps. Na comunicação é a mesma coisa. Existe uma impressão de que se eu mexer na minha comunicação, ela vai ficar robótica, vai ficar artificial. Mas existe a essência da coisa, existe o bíceps da comunicação. E retirar os vícios de linguagem significa ir na essência e manter apenas a essência. Eu discordo, eu penso que trabalhar os vícios de linguagem deixa a comunicação ainda mais natural. E como que a gente pode fazer para eliminar os vícios de linguagem? Primeiro, para eliminar os vícios de linguagem, precisa dar nome aos bois e conhecer quais são esses vícios. Uma recomendação muito prática que eu trago para você é ir no meu perfil Christian Magalhães e eu tenho feito uma série de análises que dessas análises eu pontuo de forma clara o que essa pessoa está fazendo de desejável e de indesejável. Nomeados os bois, agora a gente precisa olhar para o nosso curral e perceber se dentro do nosso curral tem algum daqueles problemas. Então é o momento de você assistir os seus vídeos, de você ouvir os seus áudios para mapear quais são esses erros. Identificados esses erros é o momento de ir para a solução e a melhor forma de resolver qualquer vício é através da presença. Se você está viciado em cigarro, o que você precisa fazer para resolver é identificar presença, notar esse movimento de fuga e trabalhar direto em relação a ele. Com os vícios de linguagem é a mesma coisa. Excelente. O vício de linguagem mais comum que eu percebo entre as pessoas é o né. E tem uma analogia muito boa que tu trouxe uma vez, que eu gostaria que tu compartilhasse aqui, nesse podcast, sobre o impacto do né na comunicação. Vamos imaginar um MasterChef que faz aquele prato maravilhoso, direto lá da França. Ele faz toda aquela construção do prato, a comida já está cheirando e no final ele dá uma boa escarrada naquele prato que ele construiu. A mesma coisa é quando você fala uma mensagem de valor, você constrói algo, caminha a pessoa para chegar naquele deguste final que ela entende e compreende o que está sendo dito, e no final tempera com esse catarro do né? O que poderia ser uma bomba que explode, provoca aquela concordância, fica naquela superfície do né? Existe uma outra analogia, que é a analogia do pop-up. Aqueles termos de uso de um aplicativo, que quando você vai instalar o aplicativo, aparece aquela janelinha linda, cinza, e te pergunta, você leu e concorda com os termos? Deixa aí nos comentários se você já leu alguma vez esses termos. Eu, pessoalmente, confesso que nunca li. E é a mesma coisa que o né provoca na comunicação. O seu interlocutor, Edu, ele está ocupado demais concordando e não sobra espaço para ele, de fato, refletir e internalizar. Para mim, o né é um desserviço para a sua comunicação. E o é isso. Eu vejo muitas palestras terminando com é isso. Às vezes o conteúdo é excelente e no final a pessoa traz é isso. Qual que é a tua visão sobre esse termo? O é isso, ele surge da vontade de uma pessoa de colocar um fim naquele sofrimento. De alguma forma, aquela pessoa acha que é um sofrimento estar no palco, estar no vídeo, estar na câmera. E o é isso, aquele apelo final, gente, acabou, me libera, deixa eu ir embora, coloca um ponto final nisso.
quando, na verdade, o que precisamos é buscar reticências. Buscar com que a pessoa leve o ensinamento para casa. Que a pessoa saia da palestra entendendo que, uau, agora começa a palestra. É depois do vídeo que o vídeo começa. É depois do vídeo que a pessoa reflete sobre ele. No lugar do é isso, uma efetiva respiração resolve o problema. Como eu acabei de fazer agora. É isso, né? Não compensa. Excelente, muito bem. E ainda nessa linha em relação aos vícios de linguagem, quais são os termos que tu acredita que mais atrapalham uma comunicação de alto valor? Para você que quer vender mais caro, tudo que você comunica ou te eleva ou te deprecia. O tempo todo você traz palavras para a mesa que vão influenciar na percepção de valor que o seu cliente tem em relação ao seu serviço e ao seu produto. Uma palavra muito curiosa é o basicamente. Porque se você vai em um site, você vê que o serviço básico custa R$10, o serviço intermediário R$100 e o serviço avançado R$1.000. Para quem quer vender valor agregado, para quem quer vender alto valor, não faz sentido nomear o seu produto como básico. Porque é uma contraproposta. Eu estou te trazendo um preço alto, referindo ao produto como algo básico. O basicamente, ele traz esse imaginário de cesta básica, do mínimo possível, sendo que eu estou cobrando o máximo por aquele produto. Um outro ponto depreciativo é a linguagem genérica do agente. Se você traz que a gente precisa focar na contratação dos nossos colaboradores, o interlocutor ele não se inclui naquela história. É possível que ele escute o que você falou e ele não decida rever como ele anda contratando os seus colaboradores. Mas se no lugar do agente você diz você, se posiciona, assume o que você está dizendo, o seu papel como líder, e diz você precisa rever a maneira como você faz a sua contratação, esse cara leva para si, ele traz para casa. Um outro termo depreciativo muito ruim é quando a pessoa esboça um enfim. Enfim, geralmente vem com uma risadinha que essa pessoa está querendo tirar o dela da reta ali, enfim. Indica que essa pessoa se perdeu no raciocínio e ninguém quer estar diante de um piloto que diz que não sabe para onde está indo ou que não perdeu o controle do mapa. Se a gente for imaginar a situação. Senhoras e senhores, por gentileza, peço desculpas. Eu não sei aonde estamos sobrevoando agora e, porventura, passamos aí por um período de instabilidade. O passageiro, ele começa a se desesperar. A mesma coisa se eu estou comunicando com o vendedor e esse vendedor diz, enfim, nós vamos alcançar isso. É breve, é sucinto, mas na alta performance não existe detalhe. No lugar do enfim, precisamos respirar. Excelente. E como que uma pessoa pode fazer para melhorar a comunicação? Por onde tu começaria se estivesse consciente de que a tua comunicação não é tão boa quanto ela poderia ser? Por onde começar? O que eu tenho que fazer para melhorar a minha comunicação? Eu acredito que em qualquer área da vida, o protagonismo começa quando você decide olhar para você. Imagino que deva ser muito difícil como fisiculturista crescer o seu corpo sem um espelho para dar uma olhada no movimento, na correção do movimento. E nós hoje temos um espelho fantástico que é a câmera. A tela do nosso celular, ela espelha a nossa performance. A melhor forma da gente manter um progresso contínuo, Edu, é através da análise dos nossos vídeos. Porque na análise eu consigo uma interpretação fria. Aqui a minha interpretação é quente. Eu estou no calor do momento, dentro de um podcast, diante de uma referência que eu admiro. É muita coisa, muita pressão envolvida. Mas depois, lá em casa é onde eu vou pegar esse episódio e eu vou descascar ele analisando. Eu vou entender o que eu mandei bem, quero fazer de novo, o que eu mandei mal, não quero fazer. A melhor forma de evoluir na comunicação é através da análise. E para essa análise, eu sei que tu tens hoje o método VAR. O que é o método VAR? Como que eu posso aplicar ele no meu dia a dia? O método VAR, ele compreende a etapa de verificação, aprimoramento e resultado. Para você aplicar ele no seu dia a dia, diante de um vídeo seu, pega um papel, uma caneta, você vai fazer um risco vertical no meio da folha. De um lado, você coloca aqueles pontos que você acredita que mandou mal.
Nossa, falei enfim. Fiquei o tempo todo com a mão parada em cima da mesa. Nossa, minha postura estava curvada. Eu estou falando com a boca muito fechada. E anota o que você acredita que mandou bem. Eu acredito que fiz perguntas inteligentes. Acredito que construí uma boa narrativa, que eu projetei bem as palavras. Com isso, não tem erro, Edu, porque o próprio papel sinaliza o caminho do sucesso. Para você que é vendedor, analise as suas causas de venda, porque se você não faz isso num outro momento frio, enquanto você está na cal, você começa a se perder, a se punir. Nossa, que eu tinha que ter feito determinada pergunta e esqueci. Nossa, eu estou seguindo o script de uma forma muito mecânica. E aí? Já aconteceu. Depois, na análise, é que você detém poder para melhorar isso. Durante a call, é se entregar para o presente e resolver, não reclamar. Hoje, Edu, quando uma pessoa ela quer se aprimorar em vendas, existem diversas habilidades que ela precisa desenvolver. Por onde começar? Qual é a principal habilidade que um closer precisa desenvolver? A principal habilidade que um closer precisa desenvolver, em primeiro lugar, é a tenacidade. Estatisticamente, a gente vai receber mais nãos do que sim. Só que cada não te deixa mais próximo do sim, e cada um deles é uma grande oportunidade de aprender com os erros, entender aquilo que deu certo e o que não deu. Mas tão importante quanto revisar aquilo que já foi feito em outras reuniões é documentar aquilo que funciona para que a gente não dependa do talento. Quando a gente depende do talento em vendas somente, a gente não tem um processo replicável, a gente não tem a garantia de que todos os dias a gente vai conseguir reproduzir aquilo que a gente sabe que funciona. Porque naturalmente a gente vai acordar algum dia mais mal do que outro. Então, a principal habilidade é a tenacidade, mas principalmente conseguir aprender com os erros e saber ouvir feedback. Um closer, ele nunca se dá por satisfeito com o que sabe no momento, ele está sempre buscando formas diferentes, formas melhores de conduzir a negociação. E indo nessa linha referente à forma de conduzir uma boa negociação, tem pessoas que acreditam que a comunicação é um dom. Qual que é a tua percepção sobre isso? De fato, a pessoa nasce sabendo ou não se comunicar de forma eficiente? A comunicação não é um dom, a comunicação é treinável. Existem uma série de fatores anteriores que vão facilitar ou dificultar a sua jornada. Então, aquilo que você viveu ou deixou de viver na infância, aquilo que você vive ou deixa de viver hoje. Mas, assim como em qualquer área da vida, a comunicação ela detém princípios, ela detém técnicas, ela detém habilidades. E através do mecanismo VAR, a coisa fica muito linear. Gostei muito do que você disse sobre cada não te aproxima do sim. E dentro da comunicação, cada erro te aproxima do acerto. Não sendo um dom, você está livre e libertado, vá praticar, porque o sucesso é uma garantia. Mire no progresso e você vai alcançar o sucesso. Quando você diz, Edu, sobre documentar o processo, documentar a jornada, documentar as boas práticas, qual framework, qual estrutura você recomenda hoje para que um closer documente ou para que um gestor que vá criar uma área comercial possa estruturar esse registro das boas práticas? A melhor forma de desenvolver um playbook de vendas, um documento que centralize todas as informações que o vendedor precisa para conduzir uma venda até o fechamento, é abrir um docs, abrir um documento e literalmente escrever, como se fosse uma criança de 8 anos, o que ela precisa saber para conduzir aquela conversa. Tem muitas pessoas que complicam muito o processo, querem criar um PPT maravilhoso, querem criar um PDF todo cheio de design, mas o playbook, ele precisa ser um documento vivo, orgânico, fácil de editar, fácil de compreender. Então, o minimalismo na construção do processo é o estado da arte dele. E um processo, uma documentação em torno de uma call de vendas, ela nunca está 100% pronta. Porque na medida que a gente delega essa função para outras pessoas dentro da empresa, vão surgir dúvidas. E o papel do gestor é sanar essas dúvidas, mas somente uma vez. Porque na medida que elas são respondidas,
O gestor, para que ele não trabalhe dobrado, precisa ir no playbook e documentar qual foi a dúvida que a pessoa teve e qual foi a resposta para aquela pergunta. Assim, quando algo que já foi perguntado surgir, ele pode recomendar que a pessoa primeiro olhe o material e depois volte a perguntar, caso ainda reste uma dúvida. Christian, tu trouxe na tua fala anterior que comunicação ela é treinável, né? Se a comunicação é uma habilidade treinável, o que mais a gente pode fazer além de reassistir nossas gravações de venda e de documentar o processo para que aquilo que dê certo continue acontecendo? Precisamos criar mais oportunidades de vivência para evoluir na comunicação. A comunicação envolve um processo de dessensibilização, que é o mesmo que você usar óculos escuros, passar o dia dentro de casa e à tarde você decide sair. O seu olho ele vai demorar um pouco a se acostumar com aquelas novas condições que estão presentes ali. Na comunicação, à medida em que você começa a se expor gradativamente às circunstâncias que te trazem sintomas, você começa a naturalizar esse processo. Então, algo que te fazia passar mal, que te fazia perder noite de sono, faz você, com o tempo, sentir leves sintomas. Uma coisa que você acreditava que não era para você, não. Live ao vivo, com as pessoas podendo me fazer perguntas ali, eu não consigo. É uma coisa gradativa que você vai se expondo, e à medida que você percebe que aquela reclamação sua era infundada, que todo aquele cenário catastrófico que você idealizou não se materializou, você recebe uma carta em branco para você escrever a sua história nela. E aí, possibilidades se tornam oportunidades que se tornam conquistas. Quando você diz, Edu, que um gestor ele só precisa resolver uma vez, você traz que é preciso uma estrutura, um playbook para esse colaborador conseguir consultar e se direcionar. Existindo esse playbook, existe uma estrutura. Qual que é o limite para você manter um colaborador dentro da sua empresa? Quais são os critérios de desligamento que você acredita que deve ter sido levado em conta? Eu vi uma frase que diz que vendedor não tem passado. O vendedor ele sempre precisa estar em alta performance e conseguir honrar com as metas da empresa. Na SLG, a gente tem o plano de recuperação de profissionais que não estão conseguindo atingir a meta. O primeiro nível do plano é o plano situacional, é quando a pessoa entrega a meta parcial. Se ela entregar a meta parcial durante um mês, ela recebe um feedback e ela entra no plano de recuperação para que a gente consiga intensificar o auxílio naquilo que é o principal gargalo na condução dela hoje. Se ela entregar a meta parcial pela segunda vez, ela toma um aviso prévio de que se isso acontecer novamente, ela será desligada da empresa. Um cenário um pouco diferente quando a pessoa zera a meta. Quando ela zera a meta, ela vai direto para o plano emergencial. E se ela zerar a meta pela segunda vez, ela é desligada da empresa. Então, eu gosto de trabalhar com ciclos mensais de acompanhamento para que, mesmo que o vendedor tenha conseguido fazer uma meta muito boa em determinado período, que ele continue performando e não se dê por satisfeito com os resultados passados. Então, a gente sempre precisa se manter em alta performance. Para mim, o limite ele vai de encontro a percepção de que eu já passei o feedback para a pessoa uma vez, eu não vi melhora e o resultado continuou o mesmo. Então, para mim é muito importante que a pessoa sempre continue aprendendo, se desenvolvendo e entregando resultados, senão acaba se tornando desinteressante tanto para a pessoa, porque ela está buscando ali o comissionamento, né, atingir suas metas e ter sucesso na sua carreira comercial, quanto para a gente da SLG, né, e para empresários no geral. Para quem nos assiste e ainda não tem um time comercial, Edu, e quer viver essa jornada que você está falando, que tem uma empresa estruturada, que as coisas acontecem, qual você acredita que é o momento ideal para essa pessoa estruturar, criar, trazer um time comercial para a empresa? Existem alguns cenários que a gente pode levar em consideração. Para uma empresa digital, o momento certo de ter uma equipe comercial é quando ela percebe que ela não consegue aproveitar de toda a base de lead que está sendo gerada. O custo por lead ele está subindo a cada ano nos últimos 20 anos, porque o espaço digital é limitado, todo mundo já utiliza as redes sociais, mas cada vez mais empresas anunciam e aumentam seu orçamento. Então a competição por essa audiência no digital ela está cada vez mais acirrada. E para que a gente consiga contornar esse cenário, elevar a margem de lucro dos negócios para que
volte a ser lucrativo como era antes no digital, a gente precisa conversar com cada uma dessas pessoas que estão sendo disputadas pelos concorrentes e entender o que fez com que ela acompanhasse a empresa, o que fez com que ela se inscrevesse naquele funil específico. A partir de uma abordagem consultiva, entendendo as necessidades da pessoa, o vendedor consegue conectar ela à solução que mais se encaixa às necessidades dela. Então, para o empresário digital, hoje não existe a menor possibilidade de um negócio se manter sustentável sem que tenha uma equipe comercial abordando as oportunidades que são geradas. A gente percebe que negócios que não têm time de vendas e não têm produtos de alto valor agregado, de alta margem, tendem a não existir mais nos próximos anos. Antigamente, o pessoal fazia lançamentos, tinha funis perpétuos, só trabalhava com produtos de valor baixo e tinha uma boa margem. Hoje em dia, esses produtos eles servem só para pagar o tráfego, são os produtos que o pessoal chama de front-end. E o jogo hoje do digital está muito voltado a vender mais vezes para o mesmo cliente, utilizar a equipe comercial e agregar ofertas de alto valor agregado a esses esteira de produtos, porque sempre tem a base premium de clientes, clientes que poderiam estar pagando mais por um acesso mais próximo à pessoa que está passando o conhecimento, né? No caso o expert. No B2B, o momento certo de ter equipe comercial é quando o empresário não quiser mais que as vendas dependam dele. Porque o fundador da empresa é o primeiro vendedor. É a pessoa que vai estimular seu networking, que vai buscar no relacionamento que já tem potenciais clientes. O que acontece é o vale da morte nesses casos, porque esse networking ele é limitado e muitas vezes a empresa tem sua primeira guinada de crescimento com base em indicação e relacionamento, que são canais pouco previsíveis de captação. Eles aumentam a estrutura administrativa para entregar a solução, mas esses contratos um dia acabam. E não existe ainda, nessa empresa, previsibilidade de receita para honrar da estrutura administrativa. E é aí que muitos negócios acabam morrendo. Para que a gente contorne esse cenário, a gente precisa ter motores de geração de demanda replicáveis e previsíveis. E no B2B, o marketing outbound, a captação ativa, é o CAC mais barato, é o canal de aquisição mais barato. Então, o profissional de pré-vendas, ele vai fazer a prospecção para gerar oportunidade. No início, o fundador da empresa pode conduzir essas negociações. E no momento que a agenda do fundador for um gargalo na empresa, é interessante que ele consiga contratar um executivo comercial, um closer, para conduzir essas conversas e não precisar ficar adiando muito em função de limitações de agenda. Para esse empresário do digital que já tem uma base de leads que nem todos estão sendo atendidos, normalmente surge uma pergunta que é SDR ou closer? Qual que deve ser o foco para esse cara começar a estruturação do time comercial dele? Existem algumas funções que podem ser consideradas numa estrutura comercial para uma empresa digital. A gente tem a figura do social seller, tem a figura do vendedor, do SDR, do closer e o head comercial. O social seller é a pessoa que faz as vendas através das redes sociais da empresa, que vai pegar as pessoas que comentam, que curtem, que seguem a empresa, para entender o motivo pelo qual ela seguiu, que ela deu esse passo, e ver como que pode ajudar a nível de solução que a empresa oferece. O vendedor, eu chamo a pessoa que faz as vendas de produtos de front-end, produtos de até R$2.000, que geralmente podem ser vendidos através do WhatsApp. Seja através de recuperação de vendas, seja através de uma abordagem de WhatsApp, um receptivo quando a pessoa entra em contato com a empresa. Então, o vendedor, ele é a pessoa que vai fazer essas vendas dos produtos iniciais da esteira. Agora, quando a gente fala de uma venda de 5, 10, 20, 30, 50 mil, ninguém vai passar o cartão ou fazer um Pix de 50 mil, sem falar com alguém antes e considerar tudo que é necessário para tomar a decisão. Então, quando a gente fala de uma venda de alto valor agregado, a gente precisa ter um papel mais consultivo de venda, que geralmente vai acontecer através de uma reunião, que o pessoal chama bastante de sessão estratégica. Mas se a mesma pessoa que conduz a sessão estratégica também fizer a prospecção, a hora mais cara desse executivo vai estar sendo direcionada a conversar com pessoas que ele não sabe ainda se estão considerando a solução. É por isso que existe o papel do SDR. O SDR, ele funciona para estruturas que são especializadas, estruturas em que a gente precisa fazer uma prospecção, o agendamento de uma reunião para que outra pessoa conduza depois. Quem
inventou o termo de SDR Closer foi o Aaron Ross, foi a pessoa que estruturou o processo de vendas da Salesforce para que ela atingisse 100 milhões de dólares de receita anual recorrente. Ele percebeu lá atrás que era muito contraprodutivo para os vendedores ficar responsável por todas as etapas do processo. Eles passavam menos tempo do que eles poderiam conversando com o cliente que tinha potencial de fechar. Eles ficavam muito tempo construindo lista, abordando. Então, eles faziam muitas coisas ao mesmo tempo. E eles não conseguiam focar naquilo que era mais importante, que era sentar na frente do cliente e fechar as vendas. Inclusive, na época, ele percebeu que aumentar a quantidade de vendedores não era o que fazia com que empresas crescessem. Era a quantidade de leads qualificados. E para gerar mais leads qualificados, ele criou uma estrutura de pré-vendas que hoje é replicada no mundo inteiro. E esse pré-vendas gera, daí sim, demanda para o time comercial conduzir as negociações. Para o contexto de um mentor que vem de mentorias high ticket, na sua visão, é melhor começar pelo SDR para depois trazer o closer? Vai da disponibilidade de agenda do expert. Porque se o expert não tiver tempo de conduzir as sessões, não gostar disso, ele vai precisar de alguém para tocar essas reuniões por ele. Se ele precisar de uma pessoa para conduzir as reuniões por ele, se ele não quiser fazer esse fechamento, de fato ele vai precisar de um closer, uma closer no início. Só que esse closer, se tiver uma limitação de orçamento na empresa, ele vai ter que fazer todas as etapas do processo, mas é importante que isso seja temporário. Que na medida que essa operação começa a se pagar, que se especialize as funções para que o tempo mais caro do closer seja destinado a conversar com a maior quantidade de pessoas possível frente a frente, uma reunião, sessão estratégica, e o time de pré-venda, os SDRs, contribuam para que a agenda dessa pessoa esteja lotada. O expert é a pessoa que mais entende da solução e dos casos de sucesso. Por conhecer muito bem a solução, é natural que a conversão dessa pessoa seja mais alta do que do seu time de closers. Mas isso não é sustentável, porque a agenda do expert é limitada. Então, o ideal é que o expert seja o primeiro closer da empresa e que ele consiga documentar, assistindo suas próprias reuniões, o melhor formato de explicação da solução e apresentação da oferta. Para que o closer, ao entrar, consiga absorver dessa estrutura e consiga reproduzir a melhor forma, na visão do expert, de explicar a solução. É dessa forma que a gente consegue delegar uma função, quando a gente consegue documentar o processo e contrata pessoas que estejam alinhadas tanto tecnicamente, quanto comportamentalmente, quanto culturalmente na empresa, para que elas possam dominar a metodologia e replicar ela na frente do cliente. E para quem vai contratar, existem as nomenclaturas de júnior, sênior, pleno. Para você, o que diferencia um vendedor júnior de um vendedor sênior? Perfeito. O vendedor júnior é geralmente uma pessoa com pouco track record. Ela tem um histórico de resultados menor. Geralmente o júnior tu precisa falar o que precisa ser feito, como precisa ser feito e qual é o resultado que tu espera da ação dele. Em comparação com o sênior ele tem muito mais cancha, ele tem muito mais repertório, tanto técnico quanto comportamental. O sênior, tu fala para ele o resultado que tu espera que ele atinja. E ele vai te falar o que precisa ser feito e como que ele vai fazer. Então ele tem muito mais liberdade, muito mais autonomia, ele tem muito mais autoridade com o gestor e com as outras pessoas do time, de sugerir coisas diferentes que podem ser feitas. Eu percebo também que o que diferencia um sênior de um júnior é a consistência. O sênior ele ganha mais porque o resultado dele ele é mais confiável, é mais previsível. É uma pessoa que domina muito bem o processo, domina da solução e ele consegue resolver qualquer coisa que chegar na mão dele. Um sênior ele não fica pedindo ajuda toda hora. Ele está naquela posição porque ele já se provou como uma pessoa apta a tocar as coisas sozinha sem precisar de um gestor puxando ele. Então, o sênior, tu não vai cobrar que ele preencha o CRM, tu não vai cobrar que ele perca um prazo, tu não vai cobrar a pontualidade dele e também não precisa cobrar a meta. A meta, ele sabe qual é e ele tem a responsabilidade de trazer e se manter consistente. E onde que se acha esse cara? Para quem assistir esse podcast, estou com vontade de criar uma estrutura comercial, onde que você acredita que deva se buscar por esses vendedores? Quando a gente precisa encontrar vendedores, profissionais da área comercial no geral, a lógica é a seguinte: a gente não pode considerar a tirania do ou usar um canal ou usar outro. A gente tem que utilizar a maior quantidade de canais de aquisição de profissionais possível para ter insumo suficiente para a triagem de currículos e o avanço para a próxima etapa. Nessa LG, a gente utiliza de algumas plataformas para isso. A gente tem a GUP, que é uma plataforma que capilariza a divulgação em diversas outras plataformas, então é um excelente canal de captação de talentos. A gente pode utilizar InfoJobs, Indeed,
sindicato, o próprio LinkedIn possibilita o anúncio de vagas patrocinadas por lá. E muitas empresas que a gente atende têm uma marca empregadora forte, que a gente encontra pessoas que, inclusive, já passaram pela transformação da solução que a empresa oferece e são promotores da marca. Então, são pessoas muito bem alinhadas culturalmente. Então, para encontrar vendedores, dá para utilizar as ferramentas de captação a nível mercado e a gente também pode pegar da própria base da empresa para encontrar pessoas que já tenham interesse em trabalhar com ela. Eu já ouvi falar, Edu, que é muito interessante ir no comércio local para buscar por vendedores. Qual que é a sua opinião sobre isso? Existe uma grande diferença entre o vendedor de varejo e o vendedor de inside sales, de vendas consultivas, porque a venda no varejo ela é uma venda simples, ela é transacional, ela é feita de empresa para pessoa física. O valor dela agregado é baixo. Então, uma camiseta de uma loja muda pouco para uma camiseta de uma outra loja. Então, o ciclo de vendas dela é curto, o ticket médio dela é mais baixo e ela geralmente é feita por um tomador de decisão somente. Só compete a pessoa aquela decisão. Quando a gente olha para uma venda de alto valor agregado, a gente tem um ciclo de vendas mais longo, porque afinal são empresas vendendo para empresas. A solução precisa passar pelo jurídico, às vezes pelo marketing, pela área de projetos, precisa ser assinado pela CEO, pelo CEO. Então, várias pessoas precisam ser contempladas pela solução. E, em função do valor agregado dela ser alto, também exige um diagnóstico mais profundo das necessidades da empresa. Do contrário, seria uma solução de prateleira. Então, a própria construção da venda e essa dinâmica de contemplar diversas áreas da empresa é o que separa uma venda transacional de uma venda complexa. Então, o vendedor do varejo, ele, diferente de um vendedor do mercado mais corporativo, ele está acostumado a lidar com o público final. Mas existe particularidades em torno da venda complexa, da venda corporativa, que esse vendedor precisaria aprender. Provavelmente essa pessoa ela nunca utilizou um CRM no varejo. Provavelmente ela não sabe do que se trata uma função de SDR, não sabe como funciona essa dinâmica da passagem de bastão. Ela não precisa, no varejo, fazer um diagnóstico profundo das necessidades e construir uma proposta para apresentar para a pessoa. Ela vai mostrar o produto e o produto muitas vezes ele se vende sozinho. Mas para a pessoa precisa entender qual cor a pessoa quer utilizar, qual é o tecido da roupa que mais se encaixa à ocasião que a pessoa quer utilizar aquela vestimenta. Então, na venda complexa, a gente tem essas particularidades, né? Então... E Edu, qual que é a técnica de fechamento mais importante que você vê para fazer venda complexa? A principal técnica de fechamento em uma venda consultiva vai de encontro à primeira etapa do processo, que é o diagnóstico de necessidades. Não existe a menor possibilidade de uma venda de alto valor ser concretizada se a pessoa que está comprando, se o empresário que está comprando, não tem clareza se a pessoa que está vendendo de fato entendeu o que ela quer comprar e qual é a necessidade dela. Então, boa parte da venda consultiva, ela está no diagnóstico das necessidades, está em fazer com que a pessoa se sinta ouvida e contemplada pela percepção do vendedor sobre o que ela está passando. Depois disso, o vendedor precisa consolidar tudo isso numa boa proposta e fechar a porta aos poucos. Então, eu vou fechar a porta quando eu trouxer os desafios que a pessoa está vivendo e buscar uma confirmação dela. Eu vou fechar a porta quando buscar uma confirmação se os objetivos da proposta estão alinhados com o que ela está buscando para a empresa dela. Vou fechar a porta também quando eu apresentar a solução e eu vou estressar ao máximo o escopo de projeto para que ao chegar no investimento, de fato, a gente fale somente sobre o investimento. Porque a solução ela validou que eu entendi o que ela está precisando a nível de dificuldade, eu entendi que e ela entendeu que eu entendo para onde a empresa dela está caminhando e como que minha proposta se conecta a isso. Então, boa parte da venda está no diagnóstico e na consolidação do que foi conversado no diagnóstico, na proposta de solução. Depois que a gente passa por todas as etapas, para que a gente consiga fechar de fato uma venda consultiva, a gente precisa sempre programar o avanço daquela conversa. Então, ao final, quando eu apresento o valor da minha solução, primeiro eu pergunto, Christian, se fosse colocar de 1 a 5, só não pode ser 3 acima do muro. Qual que é a chance que tu enxerga desse negócio avançar? A pessoa pode falar 4. Quando ela me diz 4, eu pergunto, beleza, Christian, e o que faltaria para ser um 5? Aqui eu entendo de fato qual é a objeção da pessoa. Naturalmente, ela vai trazer algo relacionado ao preço. Quando ela traz uma objeção, eu preciso isolar a objeção. Eu preciso ver se de fato é somente aquilo que impede a gente de avançar. Então eu pergunto, Christian, se o investimento não fosse um problema, teria alguma outra coisa que impediria a gente de avançar?
Ele pode falar, cara, na real, não sei se eu vou ter tempo de executar aqui, eu tenho que ver com o meu pessoal internamente, preciso falar com uma pessoa que vai me ajudar na tomada de decisão, então não estão todos os decisores no momento, isso pode impedir a negociação também. Então, entender de fato qual é a objeção e isolar a sua objeção é muito importante, porque muitas vezes o vendedor ele não exerce a escuta ativa, ele não sabe de fato o que está por trás da negativa do cliente. Quando a gente sabe isso, a gente tem o insumo que a gente precisa para trabalhar em cima da venda e buscar uma conversão. Existe uma técnica pouco difundida para a escuta ativa, Edu, tão importante quanto respirar enquanto você fala, é respirar enquanto você escuta. O ato de escutar, ele cria várias imagens dentro da minha cabeça e eu suponho que você está indo para vários lugares, isso cria uma miragem, abre várias portas e se eu não me mantenho presente, eu começo a viajar na maionese enquanto o cliente está me explicando o problema dele. Ele me traz a primeira etapa do problema e eu já estou lá voltando com a solução e poderia ser que ele está só me trazendo um contexto para chegar de fato naquilo que realmente o incomoda. A técnica da respiração quadrada, ela envolve respirar em 4 tempos. Eu inspiro por 3 segundos, seguro por 3 segundos, expiro por 3 segundos, seguro por 3 segundos. E é fantástico como que ela te mantém de mão dada com o seu cliente enquanto ele está falando. Inclusive, é uma técnica que durante esse podcast eu estou aplicando. Eu te faço perguntas para eu me manter presente na conversa e não nos meus devaneios mentais. Eu estou firme na respiração. Eu quero aplicar o VAR ao vivo aqui com você, Edu, e pontuar para quem assistir mais cortes, mais pontos desse podcast. Eu quero que vocês reparem com atenção na forma como o Eduardo respira entre as ideias. Eu não te vi esboçar nenhum ruído de pausa que comunica que ele está em maus lençóis, em apuros. É o que comunica para o interlocutor. Ih, essa pessoa está perdida na vida. Você tem dado, Eduardo, umas respirações intencionais muito firmes, que você está aí, bem posturado, falando, dá para ver que você está na ênfase da coisa... E você vai e oxigena o seu cérebro, traz fôlego para continuar falando e sustentando essa energia toda que você trouxe. Nesse podcast você perguntou sobre a dúvida, será que a comunicação intencional me deixa menos natural? A resposta está aqui, você está 100% intencional e nada com esses barulhos de internet de escada, que as pessoas fazem quando está carregando os dados. Excelente. Cris, eu gosto muito de ler. Sei que tu também gosta muito e provavelmente as pessoas que estão assistindo também sempre buscam referências onde podem aprender mais sobre determinado assunto. Quais que seriam os 3 principais livros que tu recomenda para alguém que quer desenvolver a sua comunicação? Todo mundo que quer se comunicar, se não conhece o TED Talks, eu convido que você pesquise mais a fundo sobre, tem o sonho de palestrar no TED. Sem dúvidas, o livro que eu mais indico é o livro do TED, do Chris Anderson, Como Criar Apresentações, e é um livro que ele traz uma estruturação de perguntas, uma estruturação de pensamento, uma estruturação para apresentação que você aplica em relacionamento pessoal, relacionamento profissional, palestra, vídeo. Sem dúvidas é o livro mais indicado para oratória e comunicação. Eu gosto muito do livro do Spin Selling também, para trazer essa noção de venda consultiva, a importância da pergunta. Mais importante do que você fala é aquilo que você pergunta, e mais importante do que aquilo que você pergunta é como você pergunta, e esse livro traz bases para esse entendimento. E um terceiro livro muito interessante é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu não considero esse livro tão aprofundado, mas ele é um excelente início de conversa. Ele traz vários pontos interessantes que, através desses pontos, você vai criando consciência para iniciar a sua jornada de lapidação. No campo da venda, Eduardo Calduro, quais são os livros que você recomenda? Eu vejo que você tem uma bagagem teórica muito forte, uma bagagem técnica. Quais são os 3 livros que você recomenda para quem quer se aprofundar nesse assunto comercial? Eu acredito que o vendedor que se destaca é o vendedor que estuda e aplica aquilo que aprendeu. O melhor livro que eu conheço para vendas é o Negocie como se sua vida dependesse disso. Ele foi escrito pela maior referência do FBI,
de negociações de refém. Então, um livro envolvente que ele traz em exemplos práticos de situações extremas, como que o negociador fez para libertar os reféns e sair por cima daquela situação. Outro livro excelente para vendas é Como os Supervendedores Utilizam da Inteligência Emocional para Fechar Mais Negócios. Esse livro é muito bom porque ele fala sobre tomada de decisão dentro das empresas, ele fala sobre inteligência emocional, de fato, para o vendedor. Ele traz vários contextos em que ele já destaca quais quebras de objeção utilizar, utilizando da inteligência emocional e do próprio peso da pessoa que está do outro lado, né, que está na posição de comprador, para conseguir conduzir a venda. Então, é um livro excelente porque ele vai muito além da técnica de vendas, né, da hard skill. Ele bate também na soft skill, na habilidade comportamental que tem por trás do dia a dia do vendedor para que ele consiga fechar mais negócios. Falei sobre 2 livros que eles são mais voltados à condução da negociação em si, mas o livro que todo vendedor do mercado corporativo, B2B, high ticket, precisa ler é o Receita Previsível. Esse livro foi escrito com base no case da Salesforce. Aaron Ross é a pessoa que escreveu. Ele desenvolveu o processo de vendas da Salesforce para que ela atingisse 100 milhões de receita anual recorrente em dólar. E hoje o Salesforce é o maior CRM do mundo. O Aaron Ross foi a pessoa que especializou as funções na área comercial. Ele criou a função de SDR e a função de Closer, porque ele percebeu que era muito contraprodutivo para as empresas que o vendedor ficasse responsável por todas as etapas do processo. Ele também identificou que a quantidade de leads qualificados era o que fazia com que uma empresa crescesse. Então ele ele deixou um time focado em gerar leads e outro time focado em conduzir mais negócios. Essa é a base de toda a estrutura de vendas consultivas, de vendas complexas, tanto no mercado de serviço quanto no mercado de tecnologia. Eu vejo, Eduardo, que você tem uma comunicação não verbal muito bem encaixada. Existe um conceito na etiqueta para se almoçar, comer à mesa, que diz sempre, às vezes... Acho que é nunca, talvez, contrário. e sempre. Né? Eu vejo que você tem uma comunicação não verbal excelente. Eu quero trazer um insight para que a gente consiga modelar essa comunicação que o Eduardo tem. Existe um conceito na etiqueta que nos diz que a mesa nunca, às vezes e sempre. Trazendo para a oratória, qual é o problema de se comunicar com os cotovelos apoiados? 55% do processo de comunicação, segundo Albert Mehrabian, se dá pela comunicação não verbal. E aqui você sacrifica a comunicação gestual das mãos, que poderiam tornar dinâmica a sua mensagem ilustrada, porque você só tem esse raio de alcance aqui para sua mão. Aqui, se está travado, também traz uma limitação, mas como você faz, você traz o seu corpo o tempo todo para comunicar com você. Para quem já ouviu aquela besteira, é filho de italiano, descendente de italiano, fala com as mãos... Da próxima vez que você ouvir isso, receba como um elogio. Sim, obrigado, honro muito a minha história. Foi um processo conseguir trazer vida para o meu corpo, que o meu corpo se torne meu próprio PowerPoint, porque aqui eu consigo trazer mímica, ilustração física, trazer ênfase. Então você disse que todo vendedor precisa saber fazer pergunta. Se fosse no mudo, eu consigo ver que ele está falando algo de relevância. E muitas pessoas caem numa comunicação monotônica de trazer sempre o mesmo corpo para dizer de coisas variadas. Você não pode falar do doce com a cara amarga e nem do amargo com o rosto doce. Se eu digo para você que eu perdi várias oportunidades nas vendas e tem uma coisa que eu odeio, é fazer venda consultiva. Ou eu dizer que eu estou muito feliz de estar nesse podcast hoje, Eduardo representa uma pessoa que eu admiro muito. Essa incongruência, incoerência emocional faz a pessoa ver uma coisa e escutar outra coisa. Quando você traz esse encaixe que você opera muito bem, a orquestra, a banda, toca uma música sinfônica, harmoniosa, e isso vale mais valor. Com isso você vende mais caro. Tá rindo do quê, Eduardo? Foi muito boa essa mudança nas expressões faciais. De fato, muda bastante, né? É o que mais temos aqui. Cris, vejo que tu traz bastante hoje no teu perfil sobre comunicação intencional. O que isso significa? Eu cansei de comunicar no fé style, Edu. O estilo da fé
Lá na hora eu vejo, tem um podcast importante que eu respeito, que eu valorizo para participar. Lá na hora eu vou ver o que eu falo, apareceu um convite de palestra, se Deus quiser vai dar tudo certo. A comunicação intencional é quando você se desapega do acaso e decide assumir o controle de aquilo que está no seu espectro de atuação. Então ela envolve você conhecer mais, você executar mais e você pensar mais. Tudo isso em um movimento de unitarefa. É alinhar a sua intenção, que tem um momento que a minha intenção é me preparar, um momento que a minha intenção é executar e entregar, e um momento que a minha intenção é analisar. A melhor forma de estragar mais de uma coisa ao mesmo tempo é fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. É a multitragédia. Nossa, hoje foi produtivo. Estraguei a reunião, estraguei a palestra, estraguei... Porque a pessoa ela não senta na cadeira certa na hora certa. Ser intencional é você assumir o controle. Excelente, muito bem. E assumindo o controle... Assumir o controle de uma conversa é grande parte de um trabalho bem feito de um profissional da área comercial. Porque quando o cliente conduz, tu não consegue dar o próximo passo. Eu percebo que, inclusive, muitos vendedores, eles têm medo de pedir para gravar a reunião. Só que se a reunião não é gravada, não existe a menor possibilidade, primeiro, de tu consolidar tudo aquilo que foi conversado, e poder revisar depois com uma boa construção de proposta e gestão do conhecimento sobre aquela empresa. E também fica muito difícil de tu conseguir entender aquilo que tu fez bem e aquilo que tu não fez naquela reunião. E para tomar controle de uma reunião, uma sessão estratégica, como o pessoal chama também, eu gosto de começar da seguinte forma. Fala, Christian, tudo bem? Tudo, beleza. Muito prazer, sou o Eduardo Caldura, sou o CEO aqui da SLG. E eu queria alinhar algumas pautas contigo para que a gente torne esse momento mais produtivo. Meu principal objetivo aqui vai ser validar, através de algumas perguntas, se tu tens hoje uma demanda com que a gente possa contribuir. Então, vou te fazer algumas perguntas, também vou te explicar como a gente trabalha de forma contextualizada, e ao final desse momento, a gente juntos valida se a gente avança para uma próxima etapa, que é agendar uma reunião para que eu possa construir um escopo de projeto e te apresentar. Tudo bem para você? Tudo bem. Então, quando a gente faz isso, a gente tira aquele peso no início da reunião do cara já querer saber o preço, do cara já querer saber o que é a solução, porque tu mostra para ele, quando tu toma controle da reunião, que existe um processo a ser seguido para de fato entender se existe sinergia entre ambas as empresas. Do contrário, seria uma solução de prateleira. E é muito difícil que uma venda de alto valor seja realizada se for exatamente a mesma solução para todo mundo e o vendedor não conseguir trabalhar a percepção do cliente de que ele entende das necessidades que ele está passando. Nessa linha, quais são os principais erros que tu percebe nos mentores, mentoras e profissionais de venda que te acompanham no desenvolvimento de uma comunicação de alto valor? O primeiro erro é não personalizar a comunicação. Venda high ticket é alfaiataria. A pessoa precisa sentir que aquilo foi feito para ela, do jeito que ela quer, com a forma que ela quer. E o maior pecado que as pessoas cometem na comunicação é a utilização de termos como irmão, véi, cara, porque isso entra no lugar de Eduardo, Edu, que é o termo mais valioso que você pode ouvir durante uma negociação. O segundo erro é a dificuldade de assumir a rédea nos momentos adequados. Em uma comunicação, no processo de venda, eventualmente o lead vai abrir uma porta que não é o caso. Ele desanda a falar, começa a falar, aí fica aquele clima, eu não sei se eu escuto, se eu não escuto, começou a sair do objetivo da venda, começou a cair numa friend zone, uma zona de amizade que a pessoa me vê como um amigo, começou a destoar a coisa. Existe uma técnica que é usar o nome como assunção, como domínio do controle. Então vamos supor que o Eduardo começou a falar, não, Christian, é legal você mencionar isso, porque quando eu era pequeno, lá em Porto Alegre, Eduardo, muito interessante, quero saber sobre a história de Porto Alegre depois, e hoje você mora em São Paulo. Na sua empresa, Edu, quais são os critérios, o que aconteceu aqui? Eu usei o nome e uma estrutura que se chama CSC, concorda, solta e contorna. Eu digo o nome, Eduardo. Digo o nome sorrindo. É uma voz com um tom sorrindo. Eduardo. A hora que você fala, Eduardo, aquilo que poderia ser uma interrupção se torna uma contribuição. O cara vai dar um sorriso. Que? Eduardo. Muito interessante essa história que você contou. Sem dúvida eu quero, soltei, saber mais sobre ela. E sobre o processo de vendas hoje, quais são os canais de aquisição que você tem?
Ah, perfeito. E um terceiro erro é a dificuldade que a pessoa tem de fazer perguntas e quando faz de uma maneira automática porque tem que fazer. Eu adoto uma postura médica nas minhas negociações, que como um médico eu pego o prontuário, o material de escrita, eu sempre escrevo à mão, Eduardo. Eu vou te fazendo perguntas e à medida que você vai me trazendo problemas, eu anoto palavras-chave daquilo que é importante para você. De dores, de desejos, de objetivo. E depois, como é a alfaiataria, eu uso essa mesma matéria-prima para conduzir a venda. O mesmo tecido, toda essa congruência e coerência traz uma coisa muito imersiva para a pessoa que ela não percebe que é uma venda, mas ela compra. É o ato de vender sem vender, é o ato de fazer com que essa pessoa te peça pela compra no final da negociação. Excelente. Tem muitas pessoas que, quando vão conduzir uma venda de alto valor agregado, elas erram no diagnóstico de necessidades. O diagnóstico de necessidades é uma etapa muito importante do processo de vendas, mas a gente precisa cuidar para que ele não se torne uma entrevista. Porque se a gente fizer a pergunta enquanto vendedores, a pessoa responder e a gente já passar para a próxima, a pessoa não vai ter a confirmação de que nós entendemos aquilo que ela trouxe. A melhor forma de fazer um bom diagnóstico é, sempre após uma pergunta ou perguntas do mesmo assunto, fazer uma paráfrase daquilo que a pessoa nos falou. Então a gente consolida o que ela nos trouxe com as nossas palavras e ela vai entender que, de fato, a gente, na posição de executivos comerciais, estamos prestando atenção. Quando chega ao final desse despertar de necessidades, é legal fazer um apanhado geral de tudo aquilo que foi conversado e aí sim criar uma hipótese de como que a empresa poderia fazer para ajudar aquela situação. Pegando essa validação, tem um caminho muito mais aberto para avançar para uma próxima etapa e agendar a apresentação de uma proposta. O que eu gosto de fazer podcast com você, Edu, é que aqui eu vejo uma estrutura. Uma vez eu vi um TED sobre como é o tênis de mesa no Ocidente e no Oriente dentro de clubes. Então é um clube que a pessoa vai se divertir. Esse palestrante contou que na experiência dele no Oriente, as pessoas iam para o clube se divertir jogando tênis de mesa e no Ocidente elas iam para o clube se divertir vencendo o outro, vendo a perda do outro no tênis de mesa. Existe o campeonato e existe aquele momento de construção de aptidões, de construção de uma vivência. Esse podcast tem muita construção de vivência. A impressão que eu tenho é que toda hora um tá jogando a bola para o outro, fazendo perguntas interessadas, interessantes em fazer essa construção. E no seu cotidiano, Edu, na sua vida, qual que você acredita que foi o melhor professor, a coisa que mais te ensinou a fazer bem o ato de perguntar? Acho que o cerne de um bom processo de vendas é fazer as perguntas certas. E eu entendi que não existe uma venda consultiva de alto valor agregado sem saber exatamente aquilo que o cliente quer comprar. E a gente só consegue identificar isso fazendo as perguntas certas. Eu trabalho com vendas desde 2017 e eu tomei muito não desde então. Então, eu sempre tive boas lideranças nas empresas que eu participei. Eu sempre colei no melhor vendedor para fazer uma engenharia reversa daquilo que ele fazia. E eu entendi que, mesmo sem saber o que significava, eu estava conseguindo criar um playbook. Então, cada liderança que eu tive, cada vendedor em que eu me espelhei, me ajudou de alguma forma. Mas onde eu mais aprendi de fato sobre isso foi empreendendo na SLG. Porque até então, eu tinha trabalhado em empresas que já tinham muita clareza do seu perfil de cliente, já tinham muita clareza da sua solução, mas pela primeira vez eu precisei entender o que eu tinha para proporcionar para outros empresários e qual era o dia a dia daquelas pessoas. Então, nesse processo de descoberta sobre o que eu podia fazer para ajudá-los e quem eram essas pessoas que eu poderia ajudar, eu fui entendendo que eu precisava fazer perguntas cada vez mais intencionais para fazer um raio-x daquela situação e validar se de fato minha solução tinha aderência. Eu gosto de conduzir o diagnóstico de venda separando em algumas etapas. Eu gosto de fazer perguntas sobre o modelo de negócio da pessoa. Aqui entra sobre como é a esteira de produtos, os valores, quais são os canais de aquisição, como que é a equipe, o que cada pessoa faz na equipe, quem são os membros do quadro societário da empresa. E depois somente eu entro
numa etapa mais voltada ao processo comercial e metas da empresa. E eu separo em perguntas sobre a equipe, perguntas sobre o processo de vendas e perguntas sobre o método de gestão que a empresa utiliza. Então, eu entendo o que eu posso fazer hoje e eu vou vendo onde que a solução tem mais liga com o que a empresa poderia fazer de diferente para conseguir atingir as suas metas. Quando tu conhece hoje uma pessoa, como que tu conduz ela ao entendimento de que ela precisa melhorar a comunicação? Como que tu aluga esse triplex na cabeça dela? Através de perguntas, eu cultivo um hábito da engenharia reversa nas minhas respostas. Eu pego aquele direcionamento que eu quero trazer para o Edu e antes de trazer o direcionamento, eu vou para esse direcionamento e eu faço um descascar daquele direcionamento para ver as camadas e mapear perguntas que possam originar aquela constatação pela outra pessoa. Então é um exercício muito investigativo que quando eu quero me conectar de fato com uma pessoa, eu trago aquele desapego terapêutico. Quando você faz terapia, que o terapeuta ele tem uma cara bem neutra, você diz para ele, nossa, eu tô querendo encher a cara no carnaval. E você acredita que encher a cara no carnaval vai te proporcionar qual experiência? Ele nem fala, isso, enche mesmo, você tá merecendo. Ou, não, calma, você lembra do carnaval anterior. Eu busco trazer esse semblante curioso de um desapego divino, de realmente me colocar nesse lugar. Eu tô aqui para conhecer melhor essa pessoa e eu faço essas perguntas buscando substituir o julgamento pela curiosidade. Sempre que eu consigo, eu vendo. Excelente, muito bem. E se a gente fosse colocar os principais perfis de pessoas que poderiam se beneficiar de uma comunicação mais intencional, uma comunicação de alta performance, quem tu acredita que mais precisa disso? Hoje eu acredito que todo mundo que pode usufruir da internet como um canal de aquisição com clientes tem muito a ganhar com a comunicação intencional, porque é uma jornada em que quem se comunica bem se destaca e quem se destaca começa a ser desejado, quando esse destaque é feito de maneira estratégica. Então o Eduardo começa a se destacar na SLG, começa a vender melhor, ele começa a ser desejado para palestras. Quando ele é publicado, ele é visto em palestras, alguém que tem podcast já começa a desejar aquela pessoa ali. Então é esse ato de trazer o conhecimento para jogo, trazer o conhecimento para o mundo. O maior beneficiado é aquele que tem essa porta aberta, aquele que tem um perfil em uma rede social. Eu gosto muito de pensar num contexto, Edu, de que jogo é treino e treino é jogo. Muitas vezes as pessoas se veem diante de uma oportunidade de vender e elas ficam, antes da venda, muito soltas, porque, não, daqui a pouco que o pau quebra. Eu acredito que é um ritual, a hora que começa, começa. Aí entra na venda, não pode ter um erro sequer, não pode nada sair uma vírgula diferente do que aquela pessoa deseja. Mas quando você entende que treino é jogo e jogo é treino também, o preparo merece respeito. O respeito do jogo você traz para o treino. Então, antes da call, eu vou me preparar. Eu vou estudar esse cliente, eu vou pensar em perguntas que eu posso fazer, eu vou pensar em perguntas que ele pode me fazer, eu vou pôr a cabeça para funcionar. Durante a reunião é treino. Eu estou ali treinando, porque jogo é treino e treino é jogo. Isso você leva para palestra, para gravação de vídeos e com certeza torna tudo muito mais produtivo e funcional. Então, quanto melhor uma pessoa se comunicar, maior a chance de ela se conectar com pessoas com interesses similares aos dela e a gerar oportunidades para levar a mensagem dela para outras pessoas. Porque é ao passo que a comunicação de alta performance, ela se inicia no dia a dia, ela se reproduz nos negócios e ela vai de encontro também à geração de conteúdo. E quando a gente faz conteúdo, a gente se conecta com pessoas que têm um interesse similares aos nossos e elas podem nos indicar eventualmente para fazer uma palestra, fazer um podcast e levar nossa mensagem para outras pessoas. Veja, se comunicar bem é o melhor canal que a gente tem enquanto seres humanos de buscar conexão, de conseguir levar a nossa mensagem, gerar autoridade e conseguir fazer as transformações no nosso ecossistema que a gente precisa. Dificilmente a gente consiga fazer impacto enquanto empresários, enquanto empreendedores, sem que a gente consiga firmar nossas ideias e gerar movimento nas outras pessoas, inspirar outras pessoas. Queria que tu trouxesse, Cris, alguns
exemplos, ou um exemplo de uma pessoa que tu viu se transformar através da comunicação. Eu acredito que um exemplo é o Eduardo Calduro, que você tinha uma firmeza, Edu, que ela não se convertia tão bem para além do seu corpo. Então, geralmente a pessoa chega mal resolvida com o corpo, com a fala, com o olhar, mas eu vejo que hoje você sempre foi apelidado de ciborgue, só que era um ciborgue que ficava um pouco no corpo. Hoje eu tenho visto você se posicionar como ciborgue na voz, na fala, na mensagem. Você trouxe direcionamentos muito firmes aqui hoje, muito bem posicionados. Eu penso dessa forma, minha experiência me leva a crer desse jeito. Ao mesmo tempo que você mantém essa abertura, que você sinaliza que você está aberto a perguntas, aberto a se perguntar, a se questionar, bem diferente do que quando eu te conheci, mas se esforçando para ser ciborgue, hoje eu vejo que você traz essa força, essa imponência de uma forma muito contextualizada. Legal, obrigado pelas palavras, pela consideração. Excelente, muito bem. Tamo junto. Obrigado pela presença de todos, foi um prazer tê-los aqui nessa rica conversa com Christian Magalhães. É os guri. É os guri, não adianta. Não adianta. Obrigado pela presença, pessoal. Tamo junto.